Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre ondulatória e na aula de hoje eu espero que vocês entendam como funciona o sonar de alguns animais, como o golfinho, o morcego, e também como que quando a gente olha para algumas superfícies nós conseguimos ver o nosso reflexo e em outras não. Na aula de hoje espero que vocês entendam como que isso acontece. A aula de hoje vai ser dividida basicamente em dois tópicos, bem rápido. Primeiro a gente vai estudar alguns conceitos relacionados à ondulatória e depois a gente vai estudar o fenômeno ondulatório da reflexão. Quando eu falo onda, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é a onda do mar, as ondas do mar. E de certa forma tem a ver sim com o que a gente vai ver hoje com as ondas do mar. Qual que é essa relação? Bom, o que é uma onda? Uma onda nada mais é do que uma perturbação que se propaga transportando energia e quantidade de movimento. E aí a gente tem dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são essas perturbações que necessitam de um meio para se propagar. Exemplo dessas ondas mecânicas é o som, a propagação de um pulso em uma corda, como a gente ainda vai ver. A onda do mar cai aqui dentro de um tipo de onda mecânica. E as ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar transportando essa energia e essa quantidade de movimento sem precisar de um meio. Exemplos de ondas eletromagnéticas é o micro-ondas, as ondas de micro-ondas, as ondas de rádio, o raio-x e a própria luz visível. Esses são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Aqui eu trouxe a ilustração de esses dois tipos de onda. Aqui a gente tem uma corda e quando a gente emite um pulso, essa barriguinha que a gente chama de pulso, esse pulso se propaga com uma certa velocidade ao longo da corda. Aqui eu tenho um outro exemplo que é a radiação que vem do Sol e chega no planeta Terra. Ela passa pelo vácuo, existe um vácuo entre o planeta Terra e o Sol, e ela consegue se propagar nesse vácuo. Ela chega aqui no nosso planeta, ela é responsável basicamente por toda a vida que a gente encontra aqui no planeta. Bom, vamos começar com alguns conceitos aqui. O que é um pulso, pessoal? Aqui eu tenho um gerador de pulso e aqui eu tenho a representação em azul aqui de uma corda. O que acontece? Esse gerador, ele vai gerar um pulso. E esse pulso também vai se propagar com uma certa velocidade v ao longo da corda. Mas o que acontece se eu ficar emitindo pulsos consecutivos, um atrás do outro? Aí a gente chega numa coisa que a gente chama que é uma onda periódica, que é quando a gente emite pulsos consecutivos. A gente passa a ter uma onda periódica. E a velocidade de propagação dessa onda periódica, ela pode ser descrita como o produto do comprimento de onda dessas ondas vezes a frequência. Mas o que é frequência e o que é um comprimento de onda? Vamos verificar o que é isso? Bom, a velocidade a gente já sabe que é uma grandeza de distância, de comprimento, sobre uma grandeza de tempo. E a velocidade ela é medida em metros por segundo. E a frequência? O que é a frequência? Bom, se eu pegar e representar a oscilação daqueles pulsos em determinado período de tempo, eu vou ter basicamente essa representação. E aqui à minha esquerda, aqui a metade do gráfico aqui é representado por uma onda
de baixa frequência e a outra metade eu tenho uma onda de alta frequência, frequência maior do que a primeira. A distância entre esse ponto, entre uma coisa que a gente chama de crista e a outra, a gente diz que é o período. E com o período a gente consegue encontrar a frequência de oscilação dessa onda. A frequência de oscilação dessa onda, ela é o inverso do período, é 1 dividido pelo período. O período, a unidade de medida de período é segundo, e a unidade de medida de frequência é 1 sobre segundo, ou quando a gente tem 1 dividido por segundo, a gente diz que isso é o chamado Hertz, representação por Hz. E o comprimento de onda? O que é isso, o comprimento de onda? Se a gente tiver a oscilação de uma onda aqui em função da distância, a gente tem que a distância entre duas cristas é o que a gente chama de comprimento de onda, é quase igual ao período. Só que percebam que eu tenho uma distância em relação ao tempo e o outro tem uma distância em relação a outra distância. Então a distância entre duas cristas no gráfico da posição pela distância é o período e no gráfico da distância pela distância é o comprimento de onda. Um fenômeno que a gente observa com o que acontece com todas as ondas, tanto ela eletromagnética como mecânica, é o fenômeno de reflexão. A reflexão nada mais é do que um fenômeno ondulatório que ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação. Como é isso? Vamos ver na prática como que é? A gente vai basicamente usar dois exemplos aqui, um exemplo de uma dimensão e um exemplo de duas dimensões. E com esses dois exemplos vocês vão ter ideia aí de como que os animais comunicam, como alguns animais comunicam através do sonar, como que funciona o sonar desses animais e como que a gente consegue ver o nosso reflexo em algumas superfícies e outras não, certo? Então vamos lá. No princípio aqui eu tenho um exemplo da reflexão acontecendo em uma dimensão. E aí o exemplo mais básico em uma dimensão de propagação de onda é o exemplo da corda. Se a gente emite um pulso, como a gente já viu anteriormente, barriguinha para cima, e se a nossa extremidade da corda estiver fixa, esse pulso a gente diz que ele vem com uma determinada fase e quando ele sofre essa reflexão, que é voltar para o meio de propagação, ele sofre uma inversão de fase. Ele vem barriguinha para cima, depois que sofre a reflexão, ele fica barriguinha para baixo. Essa é uma característica do fenômeno de reflexão em uma dimensão, uma corda. Mas e o que acontece se eu soltar essa extremidade, deixar ela solta, sei lá, com uma argola? Vamos ver como que isso acontece? Bom, aqui eu tenho um exemplo, a argolinha solta, olha que legal. Vem um pulso, barriguinha para cima, e depois que ele sofre a reflexão, ele continua barriguinha para cima, ele não sofre inversão de fase. Então aqui em uma dimensão, extremidade fixa, no fenômeno de reflexão, o pulso sofre inversão de fase e quando a extremidade está solta, o pulso não sofre inversão de fase. Em duas dimensões. Em duas dimensões a gente tem, por exemplo, a luz. A luz ela é uma onda eletromagnética e quando ela incide sobre uma superfície refletora, ela também sofre esse fenômeno de reflexão. E aqui a gente tem uma característica muito importante. A gente tem que quando as ondas eletromagnéticas vêm com um determinado ângulo de incidência, que eu chamei aqui de I, depois que ele bate na superfície refletora, esses raios eles são refletidos com o mesmo ângulo de incidência. O ângulo de refletor ele é igual ao ângulo de incidência. Isso é válido
para qualquer raio que incida sobre uma superfície. Qualquer superfície, esse raio vai incidir sobre um plano e ele vai obedecer essa lei. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido. Quando a superfície é refletora, quando a superfície ela é muito bem polida, o que acontece? A gente passa a ter uma reflexão angular. Então, quando a gente olha no espelho, é porque a superfície do espelho ela é muito bem polida. E quase todos os raios que batem nessa superfície, eles saem paralelos uns aos outros. Então, a gente consegue enxergar a nossa imagem. Não só no espelho, a gente consegue enxergar a nossa imagem num lago, quando a água está calma, está em repouso, não tem movimentações na água, a gente não vê ondas na água. Quando ela está bem calminha, a gente consegue ver o nosso reflexo. Em várias superfícies a gente consegue observar isso. Mas e nas superfícies que a gente não consegue enxergar o nosso reflexo? A gente simplesmente vê ela lá, como é o caso da parede, de uma pedra, de vários objetos que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Bom, o que acontece? Será que essa lei ainda é válida para essas situações? Aqui a gente tem um exemplo onde isso acontece. Se eu não tiver uma superfície totalmente polida, bem polida, os raios batem em um plano da superfície e ele obedece essa mesma lei. Se a gente pegar esse primeiro raio, ele vem, bate no plano da superfície e ele é refletido com o mesmo ângulo. Porém, esse segundo raio, quando ele vem, o local que ele bate, o plano não está paralelo com o plano do primeiro raio, mas ele ainda obedece à lei. O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Porém, pelo fato dessa superfície do plano onde esses raios emitem não estarem em paralelo com o plano paralelo entre si, os raios acabam atingindo uma trajetória muito bagunçada e a gente não consegue ver a nossa imagem, porque os raios que a gente não consegue ver. A gente chama que esse tipo de reflexão é a reflexão difusa. Por causa desse motivo a gente consegue enxergar as paredes. Aqui eu trouxe o que a gente pode concluir com esse fenômeno de reflexão. Quando o morcego, por exemplo, como que o morcego consegue ver o mundo? Ele emite uma onda sonora, uma onda mecânica, e essa onda, quando ela bate em materiais, em outros objetos, ele sofre o fenômeno de reflexão e o morcego consegue captar o retorno dessas ondas. O mesmo exemplo acontece, por exemplo, quando a gente está em um local, quando a gente ouve o eco. Quando a gente está em um local que tem alguma barreira e está muito distante, a gente grita, o som que a gente emite vai até essa barreira, bate e sofre uma reflexão. Parte dele volta para a gente consegue ouvir a nossa voz novamente. Uma curiosidade interessante também é como que navios fazem varredura no mar. Ele usa o mesmo princípio do morcego. Quando ele está caminhando sobre a água, ele emite um sonar, uma onda. Essa onda vai até encontrar um obstáculo que possa refletir ela novamente. E aí, de acordo com a diferença do que for chegando, dos intervalos que a gente for recebendo de ondas, de sinais ondulatórios, a gente consegue ver o que tem dentro do mar. Certo, galera? Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço e até mais.